estudar um pouco sobre direito empresarial, né? Aí eu peguei um livro aqui, antigo aqui, ó, né? E aí a gente vai falar sobre direito empresarial, apesar de alguns doutrinadores falarem ou colocarem nas suas doutrinas como curso de direito comercial, por exemplo, o Rubens Requião, que é um cara bem antigão. Não sei nem se esse cara tá vivo ainda, né? Tá vivo ainda o Rubens Requião? Ou a gente vê aí na internet. Olha o que acontece. A gente vai falar sobre estabelecimento empresarial. Mas antes, boa noite, dá uma curtida aí, né? Se inscreve aí nesse canalzinho, né? É importante, e eu atingi uma marca supimpa, né, para se dizer, 100 inscritos no meu canal. Eita, né? 100 inscritos, mas isso é pouco. Não, para mim é muito, um pouco às vezes é muito. Olha só, antes a gente falava em estabelecimento comercial, né? Por isso algumas doutrinas ainda ainda se coloca o nome em algumas doutrinas de direito, curso de direito comercial, por conta da história do livro, né, da doutrina feita por exemplo, o professor Rubens Requião. E aí, antes se chamava estabelecimento empresarial. Pegando o livro aqui, eu dei uma lida e aí eu me relembrei que o estabelecimento comercial também pode a gente assim chamar, segundo a doutrina, de fundo de comércio, tá certo? Ou azienda, com Z, azienda, né? Deve ser latim, sei lá o que, enfim. Mas a gente vai estudar, né? Que no exame da ordem a gente tem o seguinte: tem o edital dizendo que vai cobrar do estabelecimento disposições gerais, natureza jurídica, elementos, clientela e leveamento. Mas na verdade, basta nós levarmos a leitura de uns 9 dispositivos, sendo 8 artigos e um parágrafo, 8 caputs e um parágrafo único. Aí o que vai acontecer? Vou contar uma história para vocês, histórias que eu vou também contar aqui para vocês, histórias que não são com a intenção de ficar enchendo linguiça, não, é para a gente fazer a subsunção do fato à norma, né? Aplicar ao caso concreto as disposições legais do Código Civil. Entre os artigos 1142 do Código Civil e 1149, nós temos as disposições acerca do estabelecimento empresarial. Desses 9 aí, dispositivos, a gente pode, sei lá, comentar 3 ou 4 dispositivos, e que inclusive já foram objeto do exame de ordem, né? Aí o que acontece? Estabelecimento empresarial é complexo de bens organizados. O que acontece? Muita gente às vezes entende empresa no seu plano objetivo, ou no seu aspecto objetivo, como um estabelecimento, como um prédio, como um edifício onde é estabelecida a sede, né, daquele empresário, né? Mas não, estabelecimento empresarial é muito mais do que isso. Estabelecimento empresarial é um conjunto, um complexo, uma reunião de bens voltados para a atividade empresarial. Ele se utiliza desses bens, ou melhor, desse estabelecimento empresarial para fazer a sua atividade, desenvolver a sua atividade empresarial, correto? Então, imaginem o estabelecimento empresarial como não só prédio, não só edifício, mas como também tudo que tem dentro dele, maquinário, né? Mesa, cadeira, computadores, ar-condicionado, ventiladores,
caneta, televisão, que é voltado para atividade empresarial. E além disso, né, algo que também seja incorpóreo, como por exemplo a sua clientela, né, a sua marca, né, a possibilidade de produzir, né, lucro, né? Isso tudo é o estabelecimento empresarial, tá bom? Ou seja, são bens, é um conjunto de bens, sim, é um conjunto de bens organizado voltado para a atividade empresarial, tanto os bens corpóreos como os bens incorpóreos, ou bens materiais ou bens imateriais, né? Tem uma coisa legal que eu até esqueci de ler, mas aí eu lembrei agora, vendo só pelo título. Lembrando, esse materialzinho a gente disponibiliza aí embaixo, aí só dá um Ctrl L aí no seu Word, é o documento Word, no Word, Ctrl L, e aí no títulos você vai abrir aqui uns títulos, né? Um sumário, né? E aí por aí você seguia. Quando você verificar 1.6, foi aqui no 1.6 e me acompanhar, né, na aula. Se ficar perdido, pode dar um pause e põe para correr logo em seguida. Vamos lá. Penhora do imóvel do estabelecimento. Pode tranquilamente, tá bom? Mas segundo o STJ, né, ele vem de maneira excepcional, né? É a última ratio, né? Não conseguiu nada, vai ser possível a penhora do estabelecimento e da sede, inclusive. Tem até súmula para isso, né? Vamos ver se a gente encontra o julgado. É irrepetitivo, né? Ou seja, tem caráter vinculante desde 2010, né? Então a penhora do imóvel, né, ou a penhora sobre o faturamento, o seu faturamento, é possível de maneira excepcional, né? Desde que não seja servil à residência da família, né? Aí, não, detalhe importante, quando não inexistente outros bens passíveis de penhora. Tentou tudo, tentou buscar veículos, não achou, tentou achar imóveis, ou, tentou achar valores, né? Não achou, aí a gente parte para imóvel, e esse imóvel pode ser sim a sede do estabelecimento, é plenamente possível, até porque a sede do estabelecimento não é o estabelecimento empresarial em si, né? Como a gente disse, não é só um bem imóvel, são vários bens, né? Então, ele pode pegar isso aqui, todo o complexo de bens, tirando o imóvel, o terreno, terra nua, e se estabelecer em outro canto, não tem problema nenhum, pode. Aí o detalhe importante do julgado, desde que não seja servil à residência da família. O que acontece? Existem empresários que se estabelecem onde se reside, onde ele reside, né? Onde é o domicílio dele, né? É típico de, por exemplo, um empresário, um microempresário que tenha uma papelaria, né? E essa papelaria fica no andar de baixo, ou um restaurante até também, um restaurante fica no andar de baixo, e ele mora no andar, no primeiro andar, no andar superior, ou ele tem uma loja de venda de peças de automóvel embaixo, e em cima ele reside, né? Aí nesse caso não tem como separar, né? Então é quase impossível a gente penhorar o imóvel, né? Porque a gente estaria tirando a família debaixo de um teto, e aí a impenhorabilidade do bem de família, que aqui também se aplica, tá bom? Mas não necessariamente por causa do estabelecimento, e sim porque o estabelecimento está embaixo e a residência está em cima. Beleza? Não pode nessa situação. Aí, uma outra coisa interessante, bacana de se falar, é a natureza jurídica do estabelecimento, né? Qual é a natureza jurídica do estabelecimento? Os bens, eles podem ser reunidos porque a lei assim mandou, por exemplo, a herança, né? Um cidadão morre, né? Deixa os seus bens, né, para os seus herdeiros,
né? E esse conjunto de bens é uma herança, e esse conjunto de bens é uma universalidade, porque a lei assim determinou. E essa universalidade, porque a lei mandou, a gente chama de universalidade de direito. Já, né, quando alguém, por exemplo, o empresário, resolve reunir bens, né, voltados para a sua atividade empresarial, né, complexo de bens organizado, né, chamado estabelecimento empresarial, a gente fala que, se foi por vontade dele, né, é um estabelecimento de fato, né? Então vamos configurar que a natureza do estabelecimento é uma universalidade de fato, beleza? É objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, inegavelmente, né? De acordo com 1143, vamos ler aqui, não está aqui o 1143, daqui a pouco a gente volta. É uma universalidade de bens, porque é um complexo de bens, é uma reunião de bens, e aí a gente fala, é estabelecimento de fato e não de direito, né? Herança, exemplo de universalidade de direito, massa falida, né? Por quê? Porque foi vontade da lei, né, do legislador. Aí já a universalidade de fato é vontade da pessoa. Isso está onde? Isso está lá pelo artigo 90 do Código Civil, tá bom? Estabelecimento é uma universalidade de fato. Firmou? Fechou? Né? E aí a gente tem uma questãozinha, né, perguntando exatamente isso, e a resposta é universalidade de fato. Preste atenção, a gente precisa desse dispositivo para mais tarde, né? A gente pode vender, tá? A gente pode fazer usufruto do estabelecimento, a gente pode arrendar, a gente pode alugar, comodato, enfim, a gente pode fazer dele, do estabelecimento empresarial, um negócio jurídico, tranquilamente, tá bom? A gente pode fazer um negócio jurídico translativo, o estabelecimento então se transfere, ou a gente pode ser constitutivo, né? Apenas dar em usufruto ou arrenda, né? Beleza? Não precisa ter uma forma específica, agora precisa respeitar um regime jurídico, né? E que regime jurídico é esse? Daqui a pouco a gente fala. Pronto, a gente está chegando no fim das noções gerais da natureza e dos elementos, né? Um dos atributos do ato administrativo. Eita, que eu me enrolei todo agora. Ato administrativo é uma outra aula que eu dei antes de ontem. Não, semana passada. Aviamento, né? É um atributo do estabelecimento, né? E engraçado que ato administrativo tem os atributos dele, né? Enfim, doideira, né? O aviamento, né? É um conceito antigo, né? Que eu fui buscar aqui nessa doutrina, para a gente buscar uma coisa mais clássica, né? Mas que não sei se a doutrina mais recente observa, não lembro se aqui nesse livro, um outro manualzinho que eu tenho aqui, ó, da editora Juspod, baratinho, bom, muito bom, né? Tem instruções normativas e jurisprudência muito bem selecionadas, né? Não lembro se ele fala, mas enfim. Aí o aviamento, né? O que acontece? É um atributo do estabelecimento. Aviamento nada mais é do que a aptidão do estabelecimento de poder gerar lucro, né? O que faz um estabelecimento, ou melhor, uma atividade empresarial gerar lucro, né? Primeiro, ele precisa ter um estabelecimento empresarial voltado para essa atividade, né? Ou seja, ele precisa ter uma marca, ele precisa ter um produto, né? E ele precisa ter uma clientela, né? É de muita importância a gente diferenciar aviamento de clientela. Quanto maior a clientela, é claro, maior a capacidade de a gente gerar o lucro, mas aviamento difere de clientela, tá certo? Aptidão, aviamento é aptidão para produzir lucros, né, para o empresário.
a gente tem esse conceito aqui, é o potencial de lucratividade de um estabelecimento, né? Corresponde a um atributo, né? Outra coisa, ele é o sobrevalor, né? Quando se vai fazer um negócio jurídico com um estabelecimento, aquele translativo, aquele constitutivo, enfim, quando a gente vai vender, né? Uma outra palavra que o código vai usar, alienar, que é a mesma coisa que vender. Quando a gente vai alienar o estabelecimento, a gente precisa, né, mensurar qual é a aptidão de ele gerar lucro, né? Qual é o atributo do estabelecimento, qual é o poder daquela tua marca, qual é a clientela, né? Qual é o serviço que você presta, a qualidade do seu serviço, e aí você embute tudo isso no preço. Não vem só no preço, então, pelo menos é o que você, empresário, não deve fazer. O que vem no preço não é só os bens móveis, corpóreos, materiais, os bens materiais, né? Os bens imóveis, né? Não é. Também é a clientela, também é a aptidão de produzir lucro, aviamento, é também a marca, né? Muito além do que a gente vê de corpóreo, né? Pelo menos é isso que deve ser mensurado, né? Deveria. Bem, aí é um sobrevalor, é um valor econômico, aviamento, né? A gente pode também considerar, vamos recapitular. Aviamento, aptidão de gerar lucro, potencialidade de lucratividade do estabelecimento, valor econômico do conjunto de bens, sobrevalor, né? Beleza. Isso aqui não precisa. Como a gente disse, difere de clientela. Outra quinta coisa que a gente pode dizer. Tem doutrina para tudo, mas vamos considerar sim que aviamento difere de clientela, tá? Aí a doutrina clássica vem dizendo, doutrinadores clássicos que diferenciavam, tem doutrinadores que diziam que era a mesma coisa. Enfim, mas para todos os efeitos a gente coloca que aviamento difere. Na verdade, a natureza jurídica deles, há uma corrente doutrinária que pensa de um jeito, corrente doutrinária que pensa de outro jeito. O aviamento, na verdade, ele difere de clientela, porque o aviamento é a capacidade, né, do estabelecimento de poder gerar lucro, e a clientela é o fluxo de adquirentes daquele produto, daquele bem produzido pelo empresário, daquele serviço produzido pelo empresário, né? Claro, quanto maior a clientela, maior o aviamento. Então, clientela é um dos fatores do aviamento, porque podemos ter a marca, podemos ter a qualidade, né? Embutido no aviamento, como fatores do aviamento, né? Beleza. A natureza jurídica do aviamento é um atributo do estabelecimento. Agora sim, é o que interessa. Vamos vender? Vamos dar em usufruto ou arrendar o estabelecimento? Já ouviu falar no nome chamado trespasse? Pois é, pode ser que alguém um dia ou um exame cobre de você esse nome, trespasse. Trespasse é a alienação, a transferência do estabelecimento. Toma, que o filho é teu, né? Isso é trespasse, beleza? E existem formalidades para todo tipo de negócio que for ser feito com o estabelecimento, né? Existe duas formalidades que devem ser atendidas para todo negócio jurídico feito com estabelecimento, tá certo? Estamos aqui falando de um empresário formal, né? O que acontece? Nós temos não tem uma forma específica, né? Não, tem que colocar esses tipos de cláusulas, ou tem que ser necessariamente colocado, ser feito para um registro civil, registro de notas, de tabelião de notas. Não é essa formalidade. Precisa de duas formalidades essenciais, né? Todo o resto pode ser dispensável para um negócio jurídico, né? Exceto algumas outras formalidades especificamente para alienação.
Mas para todos os negócios com estabelecimento, negócio jurídico que a gente faz com estabelecimento, nós precisamos observar duas formalidades, tá? Para o trespasse tem outras além dessas duas, mas para todos os negócios jurídicos, alienação, usufruto, arrendamento, transferência, compra e venda, que é a mesma coisa que alienação, nós precisamos observar necessariamente duas formalidades. A primeira é a averbação na junta comercial ou no chamado registro público das empresas mercantis. Primeira coisa, averbação. Segunda coisa, publicação em imprensa oficial, né? Isso é um dispositivo do Código Civil, né? O que acontece? Para produzir efeitos, né, perante terceiros, nós precisamos dessas duas formalidades, tá bom? Artigo 1144, ele designa duas formalidades, averbação e publicidade na imprensa oficial, beleza? Infelizmente, precisa cumprir essas formalidades, essa solenidade é preciso cumprir, porque assim o código determinou, tá certo? O que acontece? Para gerar efeitos perante terceiros. Por exemplo, né, aconteceu uma situação, caso concreto, está sendo executada, fase de cumprimento de sentença, na verdade, né? Depois da sentença tem um título judicial e aí a gente vai partir para a penhora, porque a parte executada, né, requerida, não cumpriu voluntariamente, não pagou voluntariamente aquilo que o juiz condenou a requerida a pagar, né? E o que acontece? Houve aí um negócio jurídico empresarial entre o requerente e a requerida. Um vendeu, forneceu o seu produto para o outro empresário poder revender no seu estabelecimento. Só que o empresário que comprou, né, não pagou. E aí a sentença veio condenando, ele não tinha nenhum título extrajudicial para que pudesse ser executado de primeira, para que fosse possível logo a citação para pagar, e aí precisou da fase de conhecimento, citou, veio, contestou, defendeu, teve a sentença condenou o empresário a pagar, requerido a pagar, e aí o requerido pega e não paga, e aí a gente parte para quê? Expropriação de bens por meio de penhora. A gente chega no estabelecimento do requerido e aí percebe uma determinada pessoa que lá está no estabelecimento, diz: cara, eu comprei desse cidadão aí, desculpa, mas você não vai poder penhorar nada, oficial de justiça, tchau. Não, o oficial de justiça, ele não poderá fazer um juízo de valor e julgar já o caso, não, ele deve penhorar e manda para o juiz. Ali ela vai ser intimada, ela que apresente embargo de terceiro dizendo que averbou o seu contrato de compra e venda perante aquele empresário requerido condenado, né, que está sendo penhorado os bens dele, diz em juízo: olha, averbei aqui, tá, no registro público das empresas mercantis, na junta comercial, está aqui a averbação, e publiquei sim na imprensa oficial, então isso aqui tem eficácia perante terceiros. Se simplesmente só ir dizer lá em juízo que tem um contrato de compra e venda assinado por duas testemunhas, vai valer alguma coisa perante o terceiro, que é o requerente, exequente, empresário, credor? Não, vai valer para ele não, tá? E aí a gente usa de imediato este dispositivo, 1144, né? Isso aconteceu, eu usei esse dispositivo lá no meu trabalho para poder julgar, né, e manter a penhora, tá? Não tem eficácia perante terceiros, tá bom? E prestem atenção, isso serve para dar eficácia erga omnes para todo mundo, para terceiros, tá bom? Então, precisa dessas duas coisas, averbação e publicação impressa, tá? Agora, tem exceção, né? A microempresa, né, dispensa a publicação, mas não a averbação. Cuidado, muito cuidado. O microempreendedor individual, MEI, o EPP,
empresas de pequeno porte, a microempresa ME, esses três, né, formais que optaram pelo Simples Nacional, pelo cadastro único, né, podem, né, utilizar do tratamento diferenciado pelo Estatuto da Microempresa, Lei Complementar 123, que permite a dispensa de publicação na imprensa oficial de qualquer ato, porque isso, né, gera gasto e eles são microempresas, então a gente vai tratar eles de maneira diferenciada. Então, para eles não tem publicação na imprensa, então anota aí a exceção para quem for optante da microempresa, né? Microempresa a gente entende pelo MEI, EPP e ME. Aí esses não precisarão publicar, mas precisarão averbar, tá certo? Averbar precisa. Isso foi até um objeto de questão de prova, tá bom? Vamos lá. Agora o contrato de trespasse precisa de algumas formalidades. Deixa eu ver o que eu posso falar. Sim. Só um detalhe, a gente pode chamar de alienante e adquirente. Alienante é quem vende, tá? Quem vende é alienante. E quem adquire é quem compra, tá? Então vamos fixar essas duas pessoas, porque frequentemente a gente vai focar nelas, tá? No nome delas. Aí precisa de algumas formalidades, né, para o contrato de trespasse. O contrato de trespasse nada mais é do que alienação e transferência, ou seja, não é aquele comodato, não é aquele usufruto, não é aquele arrendamento, não. Toma que o filho é teu, o estabelecimento. Toma, me dá o dinheiro, toma o estabelecimento. Tchau. Aí o empresário aqui alienou, alienante, tchau. E o adquirente, tchau. Mas calma, né? Tchau. Não é adeus, é um até logo, né? Adeus vai ser depois, calma. Por isso a gente precisa estudar algumas formalidades do trespasse. Uma delas, a gente já disse, averbação e publicação, na verdade duas, né? Mas enfim, essa formalidade, averbação e publicação, já falamos, para todo negócio jurídico precisa existir, inclusive para o contrato de trespasse e alienação, que é a alienação ou transferência, tá? Mas além disso, ele precisa de uma outra formalidade, que também são duas. Ou, né? Melhor, uma que pode ser uma coisa ou outra. O que ele precisa, né? O alienante, né? Para alienar, para vender, o alienante ele precisa fazer o quê? Ele precisa pagar todos os seus credores ou pedir consentimento de todos os credores. Mas sempre ele vai precisar disso? Do pagamento e do consentimento? Não. É só se não restar bens suficientes para solver o seu passivo, né? Para pagar aquilo que ele deve, tá bom? Ele precisa do consentimento e do pagamento ou do pagamento dos seus credores, tá bom? Se não restarem bens suficientes para solver, para pagar o seu passivo, para pagar aquilo que ele deve, né? E aí, mais uma vez, questão de exame de ordem, que eles vão usar essa palavra aí, que esse se, né, uma condição aí essencial para poder se exigir essa formalidade. A formalidade publicação e averbação sempre existirá, né? Não depende de alguma condição, não. E a de pagamento ou consentimento é uma formalidade exclusiva do trespasse, né? E se, né, aí tem uma condição, não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, tá bom? E aí depende, então, vamos colocar aí que depende dessas duas coisas se não restarem bens suficientes. Vamos falar sobre o consentimento. O consentimento tem que ser prévio, tá? E pode ser tanto de maneira judicial, por meio de um procedimento especial de notificação judicial, ou extrajudicial, né, por meio do registro de um tabelião de títulos e documentos, né? E o consentimento, além de ter que ser prévio, né, ele pode ser tanto expresso como tácito, né? Expresso porque o credor consentir,
dá um consentimento expresso, manda uma outra correspondência de volta dizendo pode vender, meu parceiro, né? Ou tácito, se passar 30 dias ele não responder, tá bom? Aí os requisitos, tá aí, tem uma tabelinha, tal, né? E aí tem a questão do exame da ordem, aí, ó, 2018, tá bom? Vamos lá. O empresário, né, individual José de Freitas alienou seu estabelecimento, e vamos ver aqui o que interessa. Averbou, fechou, legal, bacana, né? Averbou, publicou, beleza, publicou e averbou, né? Ele disse só que era empresário individual, ele não disse se era optante da microempresa, tá? Aí não restou bens. Opa, ele quer a disposição, exatamente a disposição do 1145, vamos lá, né? Beleza. Aí precisa do que? Vamos lá. Em relação à alienação, nessas condições, sua eficácia depende da quitação prévia dos credores trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento. Não. Primeiro, né, os créditos trabalhistas e fiscais têm uma disposição legal específica, tá certo? A gente vai ter que se socorrer da CLT e do Código Tributário Nacional, você tem, né? E essa disposição do ano anterior à alienação, só vendo lá no CTN se tem ou coisa parecida, eu creio que não, porque essa não é a resposta correta, tá? E depende da quitação prévia dos credores, né? Depende do pagamento, não é necessariamente, o código não fala necessariamente prévio, mas enfim, essa não é a resposta. Do pagamento de todos os credores ou do consentimento dele, de modo expresso, tácito, em 30 dias já partir da sua notificação, exatamente a legislação, né? O artigo. Né? A quitação, anuência prévia, quanto às demais, notificação da transferência, antecedência mínima de 60 dias, não fala nada de 60 dias. Consentimento de todos os credores quirografares ou consignação, não fala nada disso também. Agora, a gente pode ir para um outro dispositivo, o 1143. Beleza. Já falamos que precisa dessas formalidades, averbação e publicação. ME não precisa, ME, PP, ME não precisa publicação, só averbação. Se tratar de trespasse, além da averbação e da publicação, precisa também do consentimento do pagamento de todos os credores, isso se não acabar com o patrimônio do cara para poder ele pagar o passivo dele, né? Vamos lá. Se o cara que está vendendo, né, chamado de alienante, né, tiver dívidas, né, até o data do trespasse, essas dívidas, se estiverem regularmente contabilizadas, né, regularizadas no sistema, na escrituração dele, né, para isso, porque isso é uma obrigação do empresário, uma escrituração, inclusive é um vídeo que eu já falei, né, o sistema de contabilidade dele é uma obrigação, né, se estiver devidamente inscrito, regulamentado nesse sistema de contabilidade dele, né, esse adquirente responderá pela dívida, mas junto, né, com o alienante, né. Essa responsabilidade dos dois juntos, a gente chama de responsabilidade solidária, se perdurará, né, por um ano, tá? Por um ano. Então a gente precisa aí especificar esses pontos que fala o 1146, que eu acabei de falar para vocês. Vamos por tópicos, né? Ou por partes. Primeiro, né, a gente precisa ler o 1143. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, né? Ele fica devedor solidário, né? Continua como devedor solidário, o devedor primitivo, que nada mais é do que o alienante, né? Pelo prazo de um ano, a partir, né, da publicação quanto aos créditos que já venceram. Lembre-se, a gente precisa averbar e publicar, né? E quanto aos outros, da data do vencimento,
Beleza? A gente tem um resumo? Tá aqui o resumo, né? Então vamos lá, o empresário adquirente, né? E o devedor é o devedor principal, né? Mas junto com ele tem um alienante que é o devedor primitivo, né? Então temos o empresário adquirente, devedor principal, e o alienante, que é quem vendeu, como devedor primitivo, tá certo? Podem ser utilizadas essas palavras para o adquirente e para o alienante. Aí o que acontece? Os dois vão responder pela dívida como pelas dívidas primeiro contabilizadas, tá bom? Escrituradas, né? De forma solidária, segunda coisa. Primeiro, só as dívidas regularizadas ou contabilizadas, né? Dívidas contabilizadas. Segunda coisa, solidária. Já falo o que é solidário. Pelo limite de 1 ano, terceira coisa, contado do vencimento, né? Tratando-se de dívida vincenda, né? Ou da publicação, tratando-se de dívida vencida, tá bom? Esse tempo de 1 ano conta dessa maneira. Beleza. Após esse prazo, é claro, só o empresário adquirente fica responsável. O que é solidário? Né? O pessoal muito se confunde, tá? Vocês aprendem isso em direito civil e às vezes pode passar batido, mas preste atenção. Solidário é um por todos e todos por um, né? Mais ou menos mosqueteiro, né? Digamos, isso acontece muito no direito do consumidor, né? Você tem um produto, o produto é feito pela Electrolux e você compra na Hanson, na Bemol, bora lá, na Bemol. Aí comprando na Bemol, o produto do nada chega na sua casa, não funciona do nada, não funciona. Funcionou lá, mas não funciona na sua casa. Não sei por quê. Não funcionou. Vai até assistência técnica, já falei 3 pessoas. O produto é da Electrolux. Você comprou na Bemol e você vai agora na assistência técnica. 3 pessoas. Você vai na assistência técnica e o cara, esse é um defeito de fábrica, tá vindo todos os produtos, tal, tá aqui o laudo, a gente vai pedir aí, mas eles não estão enviando não, tá? Essa peça de reposição. Ah, mano, eu quero produto, bicho, infelizmente aqui a gente não pode te dar. Vai lá na Bemol. Não podemos. Vai lá na Electrolux, não tem como, né? Nem passa da guarita. Aí beleza, o que ele vai? Procurar ajuda do judiciário. Chega no judiciário, meu filho, aqui ó, o produto está viciado, está com vício do produto, né? Eu não estou conseguindo usufruir do meu produto comprado na Bemol, produto Electrolux, assistência técnica disse isso aqui, está aqui o laudo. Aí, o que eu quero? Eu quero um produto novo, eu quero a reposição, o abatimento, eu quero o valor de volta, toma a TV, aí escolhe o consumidor. Aí beleza, digamos que ele escolheu aí um produto, dinheiro de volta, dinheiro material de volta, o valor que despendeu no produto de volta, né, que comprou. Aí ele vai pedir de quem? Pode pedir dos 3, ao mesmo tempo, a ajuização contra os 3. A ajuização contra os 3, não, vou tirar assistência técnica, porque, coitado, não vai ter dinheiro para pagar e tal. Tira assistência técnica, não tem problema. Pode ser que só contra o Electrolux também, não tem problema. Pode ser contra qualquer um deles, Responsabilidade solidária. Escolher os 3, né? Os 3 são condenados a devolver a quantia, né? Beleza. Os 3 vão pagar. O quê? Quanto? Pode pagar 3, o produto é R$600, cada um paga 200. Beleza, fechou, vida que segue, todo mundo fica feliz da vida, cada um paga o seu. Assistência técnica pobrezinha, não consegue, não tem dinheiro para pagar. Aí a Electrolux e a Bemol pagaram cada um a sua parte, R$200. E agora, os outros 200? Mano, não tem assistência técnica, parte para uma das duas. Pode ser 100 de uma e 100 de outra? Pode. Pode ser 200 só de uma? Pode. Só 200 da outra? Pode. São todos solidários. Não adianta a Bemol vir e dizer, não, já paguei minha cota à parte, se vira aí com assistência técnica. Não, meu filho, isso é uma responsabilidade solidária, tá? Então você vai ter que arcar pelo que falta, né? Na mesma natureza jurídica da dívida. É solidariedade também nesses 200, não é só
600, né, só na sua cota parte não, né? Cada com sua cota parte não, solidariedade em tudo. Então, em 200 também vai ser, tá bom? Da assistência técnica, 200 da assistência técnica que foi pago, beleza? Aí já estamos quase terminando, ó, quase terminando. Faltam só duas coisinhas, de leve. Pronto, beleza. Bastou isso? Bastou. Olha aí, duas sociedades, Y e J. Alienação, beleza. Já foi alienada, né? Débitos regularmente contabilizados, opa, né? É uma nota promissória. Nota promissória é um título de crédito, né? Vencida havia 3 meses, né? Depois, no dia, na data da assinatura do contrato, 3 meses antes estava vencida, já estava vencida. O contrato não tem uma cláusula quanto à existência de solidariedade, né, entre as partes sobre os débitos vencidos, né? E também dos débitos vencendo, né? Aí, em 2018, né, averbou-se na junta comercial, né, após a averbação, né, houve a publicação. Fez as duas coisas, publicou na imprensa e averbou. Tudo bacana, bonitinho. Dívida contabilizada, né? Dívida contabilizada. E aí no dia 20, ou no ano 2018 aqui. Aí no ano de 2020, né, o alienante, quem vendeu, ele vai responder pelo esse débito que estava vencida, porque tem 5 anos? Não, a gente leu que é 1 ano, né? Não responderá pelo débito vencido em razão de não ter sido estipulada tal. Precisa estipular? Não, o código falou que é solidário por 1 ano, né? E responde, né, até a ocorrência pelo débito, até a ocorrência da prescrição. Pô, se a dívida for de 3, 5 anos, ele vai continuar respondendo? Não, né? O alienante? Não. Ele não responderá pelo débito vencido, porque foi em 2020. Averbou-se, publicou-se em 2018, né? Publicou-se em 2018, né? E já estava vencido, né? Então tinha 1 ano, né? Então tinha 1 ano da publicação do contrato para ele responder, né? Junto, né, com, né, adquirente, né? Aí o ME, o EPP, né, ele não tem, não publica, então a gente vai contar desde quando, né? Para o ME, para o EPP e para o MEI, a gente conta, né? Por quê? Porque foi dispensada a publicação, tá? O artigo 71 dispensa a publicação. Conta-se da data do arquivamento do documento, porque ele vai continuar tendo que averbar. Vejam só, 2014, exame da ordem, olha, falou do cara, do Ananias, né? Consultor advogado, publicizar, 3 passos, então é alienação, né? Então você precisa averbar, publicar, se não restar bens, você precisa ainda averbar, publicar, pagar ou consentir, né? Beleza, se não restar bens, beleza. Aí ele continuou, o cara é uma EREI ou EIRELI, né? E é uma microempresa, olha o nome dele, Ananias Targino EIRELI ME, né? Esse é o nome empresarial dele, né? Poderia pegar pesado e não dizer, não citar isso, e deixar só o MEzinho bem aqui, ó, no final, ó, e você poderia passar despercebido. Artigo 71, acabei de ler ali, né, da Lei Complementar 123, eu disse antes, dispensa a publicidade, né? Só precisa arquivar. É dispensável qualquer arquivamento, tá errado. É dispensável arquivamento, tá errado, né? É dispensável arquivamento, tá errado, né? É dispensável a publicação, mas ele deverá arquivar, tá? O ME. Não. Opa, aqui, ó, rapidinho. 1148, né? O 1148 tem umas 4 coisas num só artigo. 1, 2, 3, 4. 4 coisas. Ó, vai transferir, 3 passos. Precisa do quê? De tudinho isso. Formalidade, averbação, publicação, se não restar bens, precisa do quê? Pagar ou consentir, né? E além disso,
pergunto, será se a gente precisa colocar uma cláusula dizendo que vai poder, né, o adquirente continuar os contratos do alienante, que foram contratados com o alienante anteriormente, tipo fornecedor de determinada bebida, né? O contrato entre eles, entre o alienante e o fornecedor vai passar para o adquirente e o fornecedor, ele vai subrogar desses direitos, né? Mas aí a gente precisa contar uns detalhes. Pode colocar uma cláusula dizendo que não vai se subrogar. E outra coisa, só vai se subrogar se não for pessoal, um contrato pessoal. Por exemplo, o dono do estabelecimento presta um determinado serviço que só ele presta. Não tem como o outro que não presta se subrogar, né, desses mesmos direitos, desses contratos anteriores, tá bom? Não vai dar para explorar não, tá bom? Se não tiverem com caráter pessoal, né, vai se subrogar, e se não tiver disposição em contrário, vai se subrogar. Então precisa, para se subrogar dos contratos do alienante, precisa de duas coisas, não ter duas coisas, não ter disposição contrária e não ser caráter pessoal o contrato, tá bom? Agora, outro detalhe, um terceiro detalhe dessa subrogação, né? Pode os terceiros rescindir em até 90 dias depois de transferido. Publicação da transferência. Depois da publicação da transferência, pode rescindir. Se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante, tá bom? O que podem cobrar, né? Diz aí, vamos vender o estabelecimento. Vamos vender o estabelecimento, né? Ficou pactuado que não haveria subrogação. Pode, salvo disposição contrária, a subrogação haverá. Se a disposição disser o contrário, não vai se subrogar, claro, de maneira expressa, né? Dizendo lá uma cláusula de maneira expressa que não vai se subrogar dos contratos antigos, do alienante, né? Beleza, não tem problema nenhum. Aqui ele disse que foi isso que aconteceu, né? Não precisa, o contrato era do quê? De fornecimento de matéria-prima para o exercício da empresa, né? Beleza, aí veio um sócio, ficou meio que, essa cláusula aqui e tal, tem problema? Nenhum. Ele foi perto do advogado? Nenhum. Artigo 1148, meu filho, né? Tem problema nenhum, tá bom? Cadê a questão, rapaz? Fugir da questão, tá aqui, ó. Estipulação é nula? Não. É válida? Né? Só um detalhe, né? Eu disse que tem 90 dias para rescindir, beleza. E olha só, tome cuidado, o que está errado aqui nessa assertiva é dizer que é anulável, não é anulável, não é nulo, é válida. Não escrito é como se não existisse, né? Está ali escrito, mas considera como se não existisse. Aí não escrito também não, né? E essa parte aqui está certa, tá? É o dispositivo, né? Eles colocaram aí para a pessoa que leu o artigo, tem isso na código, então vou marcar essa, mas só que não é anulável, né? Pular isso, que já estamos estourando o tempo, né? Mais de 40 minutos, creio eu. E aí a concorrência, né? Ou não restabelecimento, né? Digamos que eu venda o meu estabelecimento que vende sushi numa área nobre da cidade para determinada classe, e aí eu tenho uma clientela, né? Eu produzo um som ao vivo bom, um sushi de qualidade, a clientela bem gigantesca, de alta classe, valores altos, poder de lucratividade muito alto, né? Eu vendo, né, para pro adquirente, ponho o preço em tudo nisso. Aí o que acontece? Claro, eu
Claro que eu vou estar de má fé. Eu vou vender e vou abrir uma, duas casas ou uma quadra daquele estabelecimento que eu vendi, porque eu vou continuar sendo conhecido pelaquela clientela, pelo meu sushi de qualidade, pelo meu som ao vivo, né? Pela área nobre, né? Aí eu me estabeleci a um quarteirão, roubo toda a clientela que eu coloquei o preço para poder vender naquele valor lá, o contrato de 3 passes. Ó, esse valor do contrato é alto porque eu tenho uma clientela, entendeu, formidável, tal. O cara, não, acho justo e tal. Aí o cara pega e vai abrir, o alienante vai abrir logo uma quadra depois, né, roubando toda a clientela e todo aquele valor que pagou, né, o adquirente, né, pela clientela, né, porque ele pagou por isso, né. Então, como é que fica, né? Então tá errado, tá certo? Não pode, né? Então, cláusula de não restabelecimento é a regra, tá? No prazo de 5 anos. Tá bom? Vamos ler o artigo. É o artigo 1147. Não havendo autorização expressa, né, o alienante não pode fazer concorrência, não pode abrir, né, a mesma atividade nos subsequentes anos 5, né, da transferência, tá bom? Não pode. Agora presta atenção, pode-se perguntar se essa disposição legal é constitucional. É claro que é constitucional, nunca foi impugnada, então está aí até hoje, então nunca, não é inconstitucional, beleza, mas lembra de uma coisa de livre concorrência, né? Só que nessa situação nós estamos diante, lembre-se, eu acabei de falar, de má fé, né? Diante de uma concorrência desleal, tá? É livre a concorrência, desde que ela não seja desleal, né? E aí estamos diante de uma concorrência desleal, né? Eu estou de má fé, tá certo? Por isso que o código previu, dizendo que, olha, em regra, não vai poder restabelecer, não vai poder fazer concorrência, né? 2 palavrinhas que podem cair no exame: fazer concorrência, não restabelecimento, né? Salvo, né, disposição em contrário, disposição expressa em contrário, não, havendo uma cláusula limitando, por exemplo, o limite, estabelecendo o limite temporal, né, menor, estabelecimento um limite territorial, né, pode fazer a concorrência, mas desde que não seja nessa cidade, né? Aí tudo bem, tudo tranquilo, pode ter, não tem problema nenhum. E aí queriam saber se a roupa limpa, né, estabelecimento, nome fictício, nome fantasia, poderia abrir uma outra roupa limpa após o trespasse, que foi omisso quanto a isso, se poderia restabelecer concorrência, né? Aí nada dispôs sobre a responsabilidade, né? Caio da Silva, né, como nada dispôs a responsabilidade, a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento, neste cenário a assinale afirmativa correta. Contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta. Opa, ele está unindo 2 coisas aí, né? Eu acho que tem 2 questões aqui, eu acho que eu coloquei até errado aqui. Vamos responder essa, depois bora ver se ele pergunta. Aí, oponível a terceiros, a gente precisa do quê? Né? Precisa do registro na junta e da publicação. Ele disse que independe. Não independe, tá bom? B. Não responderá por qualquer débito anterior, exceto os que não estiverem devidamente escriturados. Errado, né? É o contrário, né? Os que estiverem devidamente escriturados responderá, né? Caio da Silva. Não responderá por qualquer débito anterior, responderá, né, exceto os que não estiverem, exceto os que estiverem, né, devidamente escriturados, né? Essa era como ficaria a resposta correta, assertiva de maneira correta. Letra C. Na omissão do contrato de trespasse, né, roupa limpa poderá se restabelecer no bairro do
já sentiam e fazer concorrência a Caio Silva. Não, é o contrário, né? Não havendo, ou seja, omisso contrato em relação a isso, né? Ele não pode fazer concorrência, tá bom? Então pronto, acho que é só. Vamos finalizar só com uma súmula, né? Só de leve. Ofensa ao princípio da livre concorrência. Aí ofende. Se o município, né? Não, ofende o princípio se uma lei municipal, né, impede que estabelecimentos de um mesmo ramo sejam fixados numa mesma área. Ofende a livre concorrência. Pode ter drogaria uma do lado da outra. Pode ter no mesmo bairro, no mesmo quarteirão e uma do lado da outra, não tem nenhum problema, tá bom? Lei prevendo isso vai estar ferindo a livre concorrência, beleza? Deu muita coisa, né? Deu muita coisa, muita mesmo, tá? Agora vou postar. Hoje foi dia 2 de abril, tá? Dia 2 de abril não, dia 1º de abril, né? Entramos em 2 de abril. E aí, vou postar esse vídeo aí no YouTube, se Deus quiser, em 2 dias ele vai estar no YouTube, graças ao meu excelente serviço de internet oferecido pela Net TV, Netcom, sei lá, Net Claro, sei lá como é o nome, né? Essa excelente prestadora de serviço, né? Daqui a 2 dias, se Deus quiser, eu consigo terminar de fazer o upload aí no meu canal do YouTube, né? Beijo, Net, te amo. Inclusive agora estamos sem internet aqui, né? Não sei se é roteador, se é internet, mas enfim, não presta. Mas tô aqui feliz. Beijão, tchau.